A anatomia humana é uma parte da biologia responsável pelo estudo das partes do corpo humano. Nós vamos ver agora como é o histórico, como foi que surgiu o estudo da anatomia humana. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é anatomia. Quando a gente fala em anatomia, a gente está falando do estudo da forma e da estrutura. Ou seja, a gente vai estudar ali os órgãos, os tecidos ali, o tecido formando o órgão, esses órgãos formando sistemas, essa parte assim, da estrutura mesmo. A gente não vai abordar os processos fisiológicos que ocorrem quando a gente estuda anatomia. Então a anatomia foca na estrutura, no estudo da estrutura. Normalmente, quando a gente fala em anatomia, a gente se preocupa com a dissecação. A dissecação é a parte ali que a gente vai separar as partes, analisar cada órgão, cada estrutura. Então essa técnica é que permite a gente aprofundar o conhecimento em anatomia. Então os primeiros anatomistas, as primeiras pessoas que estudaram o corpo humano, elas faziam essa técnica de dissecação. Então até aí a gente consegue entender o significado do termo anatomia, que vem da parte ana, que significa parte, tomei, que significa cortar. Então a gente vai cortar em partes, a gente vai separar em partes esse corpo para a gente poder entender como ele funciona de uma maneira geral. Quando a gente fala de anatomia, as primeiras dissecações que se tem registro datam do século II antes de Cristo, certo? Essas dissecações foram ali consideradas as primeiras. Depois ali do século II, quando a gente destaca esses pesquisadores nessa questão da anatomia, a gente vê que tem um processo de estagnação desse estudo. Depois ali no século II mesmo, a gente vê que a igreja começou a impedir esse tipo de estudo com corpos humanos, certo? Então esse estudo ficou parado, estagnou-se o conhecimento então por mais ou menos 700 anos. Voltando-se ali no período renascentista, onde a gente destaca Leonardo da Vinci, Andrés Vesalius, são dois pesquisadores importantes que vão dar contribuição então na área da anatomia. Quando a gente fala em Leonardo da Vinci, a gente tem muitos trabalhos deles com desenhos mesmo, então eles faziam esses desenhos anatômicos, esses desenhos baseados na dissecação. Então esses desenhos que a gente tem um exemplo, eles foram importantes para entender o corpo humano, para entender as partes do corpo humano, certo? Outro pesquisador importante foi Andrés Vesalius. Esse pesquisador fez um livro chamado De Humani Corporis Fabrica. Esse livro, ele era um atlas de anatomia mesmo. Foi lançado em 1543. Ali a gente tem um desenho do Vesalius, ele fazendo ali a dissecação. A gente pode classificar a anatomia em dois grupos básicos. A anatomia sistêmica e a anatomia regional ou topográfica. Quando a gente fala em anatomia sistêmica, a gente está falando dos sistemas. Então a gente tem ali o sistema digestório, o sistema respiratório, a gente classifica em sistemas, a gente estuda analisando cada sistema aí do corpo. Quando a gente fala em anatomia regional ou topográfica, a gente já está falando do estudo em regiões. Como assim regiões? Então, por exemplo, a gente tem tórax, abdômen, então a gente estuda as estruturas do tórax, as estruturas do abdômen, certo? E não estudando sistemas propriamente ditos.